Valdemar, complementando a nossa série de vídeos aí que a gente tem debatido sobre doença ocupacional, neste eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho mais específico sobre o que são os direitos previdenciários decorrentes do acontecimento da doença ocupacional. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre os benefícios, sobre quais são os direitos que protegem o doente relacionado ao trabalho. Perfeito, doutor. Bom, existem uma infinidade de doenças ocupacionais, CIDs específicos, mas o que caracteriza a concessão de um benefício previdenciário, trazendo aqui para a área do direito previdenciário o conteúdo de doença ocupacional, é a incapacidade laboral desse trabalhador. Então, evidentemente que não depende da caracterização da doença desse trabalhador ser ocupacional, ser profissional ou não, ser decorrente de acidente ou doença profissional ou não. O que vai caracterizar a concessão de um benefício previdenciário por incapacidade é justamente a análise do perito médico do INSS nesse trabalhador de que ele não possui mais condições de voltar a exercer as suas atividades laborais habituais, seja por tempo indeterminado, seja por tempo determinado. Essa incapacidade ela pode ser total ou parcial também, conforme nós vamos esclarecer aqui o tipo de benefício devido de acordo com o grau de incapacidade desse trabalhador. São 3 benefícios em regra que são concedidos para o trabalhador que é acometido de doença ocupacional. O primeiro deles é o auxílio-doença. O auxílio-doença é devido para o trabalhador que permanecer incapacitado por mais de 15 dias. A partir do 16º, o INSS já começa a pagar esse benefício, desde que seja constatada que essa doença ocupacional, que essa incapacidade laboral desse trabalhador, ela é total, ou seja, impossibilita ele de realizar qualquer atividade profissional, porém temporária. Isso significa que esse trabalhador, eventualmente, ele pode obter uma recuperação através de um tratamento clínico médico e voltar a exercer a sua atividade laboral. Nessas hipóteses, o benefício a ser concedido é o benefício de auxílio-doença, espécie 91, quando é um benefício que ele tem natureza acidentária, ou seja, quando decorre de acidente do trabalho ou de doença ocupacional. Eu não vou entrar aqui na questão do direito de depósito do FGTS também da estabilidade, que o doutor já explicou, vai esclarecer em outros vídeos relacionados aos direitos de quem sofre uma doença ocupacional. Mas além de outros direitos na esfera trabalhista em relação ao benefício previdenciário devido, tem a espécie 91, que é o auxílio-doença decorrente de uma doença ocupacional. O outro benefício que é devido, doutor, para quem sofre aí um acidente ou é acometido de doença ocupacional, que é o tema aqui desse vídeo, é o benefício de auxílio acidente. Esse benefício ele tem uma natureza indenizatória, o valor dele é calculado com base em 50% do salário de contribuição, então ele vai ter um salário de benefício reduzido, 50%, porém é um benefício que ele permanece, o segurado, esse trabalhador, ele recebe esse benefício até ele obter a sua aposentadoria. É um benefício também que ele não impede esse trabalhador de voltar a realizar uma atividade profissional, a voltar ao trabalho. Então ele pode se recuperar, voltar às suas atividades, pode ser para a mesma atividade que ele exercia anteriormente, porém com uma redução da sua força produtiva. Nesses casos, quando for detectada que a sua incapacidade ela é parcial, ela não é total, ela é parcial, mas é permanente, isso significa que o trabalhador conseguiu uma recuperação, mas após a consolidação das suas sequelas, ele fica com uma limitação física para exercer as suas atividades habituais. Nessa hipótese, o benefício devido ao auxílio-acidente, que é um outro benefício que é devido para quem está cometido de alguma doença ocupacional. Por fim, doutor, nós temos aí o benefício de aposentadoria por invalidez, decorrente de uma doença ocupacional. O que vai definir ou não a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é o grau da incapacidade desse trabalhador. Então, se ele for acometido de uma incapacidade total e permanente, logo será devido o benefício de aposentadoria por invalidez. O que é importante a gente deixar bem claro é que, independente da espécie do benefício, auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, o que vai definir a concessão de um desses benefícios é a incapacidade desse trabalhador retornar ao seu trabalho ou retornar para o seu trabalho com a sua condição de trabalho reduzida, como é o caso na hipótese do auxílio-acidente.
independentemente do tipo de doença ocupacional. Então, independentemente do CID da doença ou do problema clínico que esse trabalhador possua, o que vai definir é o médico perito que vai analisar essa incapacidade e, dependendo do grau de incapacidade, vai conceder o benefício. Evidentemente que, sendo decorrente de uma doença ocupacional a concessão desse benefício, ele vai ter um caráter acidentário, o que, por exemplo, gera a isenção do cumprimento de carência, porque um benefício previdenciário por incapacidade, ele não depende de carência quando ele decorrer de um acidente ou de uma doença ocupacional. Então, tem esse critério diferenciador em relação aos benefícios previdenciários que não têm relação com doença ocupacional, assim como os outros direitos trabalhistas que o doutor bem explicou e também vai esclarecer relacionado à estabilidade e a outros temas ligados à doença ocupacional, doutor. Ok, Valdemar, eu te agradeço a sua contribuição falando sobre a questão previdenciária decorrente dos direitos do trabalhador que tem doença ocupacional. Nessa série de vídeos nós estamos criando aí para o site, e a gente convida para quem se interessar por este tema que continue assistindo nossos vídeos. Nós temos mais alguns vídeos sobre o tema de doença ocupacional. Obviamente que a gente não tem a condição de esgotar o tema, e a gente coloca à disposição para quem quiser tirar dúvidas ou alguma coisa do tipo, entre em contato com a gente através das perguntas abaixo aqui.